guerra entre Israel e Hamas acontece nos campos de batalha, mas também nas redes sociais. Há muita mobilização de setores pró-Israel e pró-Palestina. Mas o uso da internet nessa guerra vai muito além disso. Sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia, e esse é o E Eu Conheço, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política. E enquanto o Hamas usa as redes sociais como ferramenta de terrorismo psicológico, tem soldados no exército de Israel que divulgam imagens sádicas fazendo supostas piadas ao destruírem casas e prédios na faixa de Gaza. Essas são algumas das nuances dessa guerra nas redes sociais. Para falar sobre a relevância da internet e das redes nessa guerra, o nosso convidado é Davi Nemer, ele que é professor nos departamentos de Estudos de Mídia e Antropologia na Universidade da Virgínia, também é professor associado no Berkman Klein Center for Internet and Society na Universidade de Harvard e autor do livro Tecnologia do Oprimido. Davi, muito bem-vindo, que honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Anita, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. E como eu falei na hora que eu fiz o convite, né, num momento em que tantas pessoas ficam reticentes de falar sobre esse assunto, porque sim, ele é muito complexo, a gente realmente é muito grato por você estar aqui para falar sobre isso. E já vou introduzir para o nosso ouvinte que a gente não vai entrar nas opiniões pessoais do Davi sobre toda essa guerra, mas a gente quer uma análise dele, né, trocar essa ideia e ter uma análise sobre como as redes sociais estão sendo usadas. Então, Davi, para começar, como pesquisador desse tema tão complexo e profundo que são as redes sociais, como você tem visto a dinâmica dessa guerra a partir de espaços como Twitter, Instagram e TikTok? Eu sei que são redes diferentes, mas vamos tomar assim como redes da informação muito rápida, da informação instantânea. Sim, e Anita, você fala precisamente sobre a questão de deixar a opinião, ou seja, deixar a emoção para falar num assunto mais técnico, né? E eu acho que é aí que está a questão e o problema das redes sociais, que elas vão capitalizar e monetizar justamente em cima das emoções. E o que isso significa? Hoje, de uma forma geral, né? Como você falou muito bem, o TikTok funciona de uma forma, Facebook, Instagram, mas eles têm algo em comum, que é o comportamento desse algoritmo, né? Que é o código que faz as plataformas funcionarem da forma que funcionam. De uma forma geral, é possível falar que esses algoritmos, eles tendem a capitalizar em cima da chamada economia da atenção, ou seja, eles querem manter o usuário preso ali, consumindo conteúdo das suas plataformas, porque quanto mais tempo o usuário passa, mais horas a plataforma tem para dizer aos seus anunciantes que vale a pena mais anunciar nas suas plataformas, que os usuários estão ali presos lendo, né, o seu feed, enfim. E uma forma de manter o usuário preso nessas plataformas é promovendo conteúdos que geram comoção, ou seja, tanto a comoção negativa quanto a positiva, ou seja, algo que vai gerar uma explosão de emoções, seja de felicidade, de raiva, de angústia. A comoção que gera mais engajamento, ou seja, que vai levar a pessoa a passar mais tempo nas plataformas, seja curtindo, compartilhando, comentando, é a comoção negativa. Então, tudo que gera mais ódio, raiva e ansiedade, isso vai fazer com que as pessoas engajem mais com esse conteúdo. Sabendo disso, o algoritmo dessas plataformas prioriza esse tipo de conteúdo. Então, tudo que vai gerar mais raiva, ansiedade, tende a viralizar com mais facilidade, não só porque é da natureza humana engajar com esse tipo de conteúdo, mas também os algoritmos vão priorizar esse tipo de conteúdo. Então, você imagina conteúdo que gera raiva, ódio e ansiedade, tendo prioridade nessas plataformas, porque a gente, como ser humano, vamos engajar com isso. Agora, imagina em tempos de guerra, onde que se há muita incerteza, já que a cobertura jornalística e de fatos da guerra é muito difícil, porque o acesso ao terreno, né, ao território é difícil, então as pessoas estão com essa sede de querer se informar. A guerra por si só, os conflitos por si só, são questões que geram uma comoção negativa, né? Não tem como você tirar algo bom de um evento de guerra, né? Então, é algo que as plataformas têm priorizado. Por isso que a gente vê muito conteúdo
viralizando, né, que focam nas questões do medo, da ansiedade, e essa é a plataforma que elas rodam, né? É o modelo de negócio. E, infelizmente, enquanto não tivermos uma regulamentação, é assim que elas vão continuar funcionando. Até comentando a E experiência pessoal, né? Desculpa, João, no começo da guerra, quando tudo isso aconteceu, o que eu mais tentei foi fugir das imagens, porque é horrível, porque já é informação sendo bombardeada o tempo todo, aí imagens de meninas ensanguentadas sendo sequestradas, imagens das pessoas mutiladas em Gaza. Então, e foi difícil, né? Porque era massivo, toda hora, na sua frente, né? Em goela abaixo essas imagens tão violentas. Então, na prática, a gente consegue ver como isso acontece. eu ia comentar isso também, Anitta, Davi, que eu tive pesadelos, né, muito em virtude da quantidade de imagens que a gente recebe nas nossas redes, e eu chegar a um ponto de eu moldar o meu algoritmo do X, o antigo Twitter, praticamente para só ter conteúdo sobre futebol, Só humor e filhote de Golden, Botafogo. né, na timeline. Para não. Porque acho que quando eu acordei desse pesadelo, assim, que claramente em relação à imagem que eu vi nas redes, isso me causou esse impacto, né? E aí, Davi, eu queria entrar na segunda pergunta aqui do podcast, de que forma hoje as redes sociais têm a capacidade de influenciar a opinião pública? A gente acaba vendo especificamente no conflito Israel e Hamas, mas em outros conflitos também. A gente viu na guerra entre a Rússia e a Ucrânia no começo, né, que era um tema muito quente nas redes sociais. Por exemplo, que existem mais opinião do que conhecimento sobre a situação na região e sobre o problema de fato e sobre a complexidade dentro, aí voltando a esse conflito Israel e Hamas. Eu queria saber qual que é o poder das redes sociais nesse sentido. Hoje elas têm um poder muito grande sobre moldar essa opinião popular, né? Principalmente porque vem nesse modelo das redes sociais promover algo que é conhecido como aquele nós contra eles, né? Você cria uma dualidade entre que você tem dois times e que cada time vai se esforçar para convencer ou a sua própria bolha de que está certo e também de que o outro lado está errado. Então, o algoritmo mesmo funciona dessa forma, né? Como a gente fala de bolhas ou das chamadas câmaras de eco, é que quando a gente tem um posicionamento, os algoritmos das redes sociais já entendem nossa posição política, a nossa demografia, né? A nossa geografia, tudo isso está sendo coletado ao utilizar as redes sociais. E com esse entendimento do nosso posicionamento, o algoritmo também vai fazer a curadoria de certos conteúdos que vai ali reforçar o nosso viés pessoal, né? O que é o chamado viés de confirmação. Então, se uma pessoa é pró-Palestina ou é pró-Israel, os algoritmos vão alimentar justamente esse tipo de conteúdo que vai ali inflar essa câmara de eco. O problema é que esse inflar não fica só em promover o seu próprio viés sobre um específico tema, por exemplo, ser pró-Palestina ou ser pró-Israel no contexto desse conflito, mas sim gerar o ódio sobre o outro lado. É aí que está o grande problema. Como eu falei, a comoção negativa ela vai sempre superar na priorização do que a comoção positiva. Então, as redes sociais já não promovem só conteúdos que vai gerar um orgulho de ser judeu, o orgulho de ser árabe, de ser palestino, não. Vai gerar o conteúdo para odiar o outro lado, porque é esse o conteúdo que vai ser priorizado. E isso é importante mencionar, porque hoje nós temos uma guerra de narrativas onde cada lado quer convencer ou sua bolha ou o outro lado de que está errado. Então, as bolhas elas não se tocam, elas se tocam no conflito, não se tocam no entendimento. As redes sociais não querem esse entendimento, porque uma vez que você se entende, você acaba o debate, você acaba a discussão e você acaba de gerar dados. É justamente nessa geração de dados que as plataformas capitalizam, né, novamente, que eles conseguem falar, olha, meus usuários estão aqui produzindo
X número de dados, de tweets, de posts, estão passando esse tempo todo, então é bom os anunciantes virem aqui anunciar na minha página, porque eles vão ver. Porque uma vez no conflito, o conflito não para, é cada vez uma coisa nova, e é isso que a gente vê no conflito, né, Israel e Hamas. Cada hora é um fator novo que é utilizado por ambas as partes para convencimento da sua própria bolha ou para o ataque do lado oposto. E é muito curioso, a gente vê muito isso no trabalho do IB, que a gente tenta muito o diálogo e construir pontes. Isso não faz sucesso, né, Davi? Não é, porque não é essa a dinâmica das redes. Não adianta explicar, né, que esse é nosso objetivo, mas o custo é alto, porque não é isso que as redes sociais privilegiam, né? Exatamente. Você, né, nas redes sociais, elas promovem esse entendimento de que você precisa se posicionar 100%, ou de um lado ou para o outro, como se não tivesse esse meio termo. Num conflito, né, que a gente está falando, que é um conflito extremamente complexo, que lida com questões atuais, mas também históricas, que precedem a Primeira Guerra Mundial, né, vai muito antes que isso, as pessoas não querem saber, elas querem saber do agora. E é isso que as redes sociais tentam alimentar, né? Você entrar com uma análise complexa, que você tenta destrinchar cada movimento, é muito difícil, porque você não satisfaz nenhum dos campos. Quando você não satisfaz nenhum dos campos, você vira, entre aspas, inimigo dos dois campos. Todos vêm te atacar. Isso Me aconteceu. sinto triste. Pois é, eu também. Isso aconteceu comigo logo no início né, o ataque terrorista do Hamas. Claro, não tem nenhum, né, não tem nenhum motivo para glorificar aquilo. Para eu contar, tem que ser repreendido, tem que ser chamado pelo que foi. E, né, no desenvolver do conflito, surgiu aquela desinformação sobre os 40 bebês que foram encontrados e captados. Eu fiz. Dois stories no Instagram, destrinchando como isso era uma desinformação, né? Porque foi plantado, eu trouxe, caminho como veio de uma jornalista que não checou, aí depois, né, veio as forças do IDF falando que não foram encontrados, que não podia confirmar. Só que nesse momento as pessoas já não queriam saber. Eles queriam saber o seguinte: não interessa se foram 40 ou se foram um. O importante é que matou, né? As pessoas decapitaram pessoas, sim. Só que as pessoas não entendem que o poder de se falar que 40 bebês foram decapitados é muito mais forte do que falar o que realmente aconteceu. O que é muito desrespeitoso, porque parece que, como as pessoas foram assassinadas, né, no 7 de outubro, parece que não tem valor, não é chocante o suficiente. Parece que precisa inflar para criar mais esse ódio e para justificar atos ainda mais brutais na Palestina, por exemplo. Então, eu tentei destrinchar isso, as pessoas que entendem o importante de destrinchar essa complexidade gostou bastante, mas também eu fui alvo de que não condenei Israel ou não condenei Hamas, sendo que meu vídeo não era sobre condenar, sobre destrinchar uma desinformação em tempos de guerra. E falando sobre imagens da guerra, queria entrar um pouco no tópico Hamas. Logo que o grupo fez aquele ataque terrorista terrível do dia 7 de outubro, eles transmitiram parte das imagens daquela violência. Eles entraram em Israel com câmeras corporais, filmaram e publicaram. E depois eles acabaram percebendo que a opinião pública poderia se voltar contra eles e voltaram atrás, apagaram publicações e tudo mais. Queria que você comentasse um pouco sobre essa estratégia e também sobre o recuo deles. Sim. Então, quando a gente vê essas transmissões acontecendo, a gente tem que pensar que, por mais que a gente esteja assistindo as transmissões, às vezes essas transmissões não são para a gente. Tem que imaginar que eles têm já uma audiência em mente, uma audiência que vai apoiá-los dentro desses atos. E, por exemplo, isso aconteceu muito na época, até hoje, por exemplo, dos bolsonaristas, por exemplo, quando eles invadiram né, também ataques terroristas ao Congresso. Eles filmaram, se filmando, cometendo os próprios crimes. Por quê? Eles não estão pensando na gente que vai repreender esse tipo de comportamento, mas eles estão pensando na audiência nas bolhas das redes sociais deles, na bolha dos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp, que vão parabenizá-los, ou seja, reforçá-los com as atitudes que estão tomando. Então, ao filmar esses atos brutais, né, o Hamas, com certeza estava pensando nas pessoas que estávamos apoiando, ou seja, nesses grupos de internet, nesses grupos
Parece que eles se reuniam muito em grupos de Telegram, né? Então, essa era a audiência em mente e alvo. Só que uma vez publicado conteúdos na internet, a gente perde o controle de como esses conteúdos são compartilhados. E sai da bolha, principalmente hoje, num evento mais comentado do mundo, né, é esse conflito. Então, com certeza, sairia dessa bolha. Quando você sai da bolha, você não tem mais o controle de como esse conteúdo circula. É claro que acaba sendo acessado por pessoas em que esse conteúdo não era para ser direcionado a princípio. Então, claro que foi reprovado, como deveria ser, e aí não tem como defender, né, um ato do Hamas, né, mesmo você sendo pró-Palestina. Acho que essa é também uma confusão. As pessoas que são pró-palestinas também podem condenar os ataques do Hamas. E então eles viram que isso foi um tiro no pé e recuaram. E hoje a gente vê poucos vídeos deles nesse sentido, muita coisa reciclada de outros conflitos, justamente para manter esse ódio, vamos dizer assim, ou essa reprovação ao Hamas, mas realmente eles perceberam que foi uma estratégia que não que motivar só a sua bolha, só a sua audiência, não ficaria só ali, realmente atingiria outras bolhas que reprovaria esse ato terrorista, né? A gente vê muito, inclusive, pessoas, né, que saem do anonimato e que furam a bolha, às vezes, por compartilhar uma experiência pessoal e acaba virando meme, ou compartilhar uma música de uma maneira anônima ali, e que, de repente, pode virar grandes artistas ou grandes influenciadores ou influenciadoras, justamente, né, David, por esse poder de furar a bolha, e nesse caso desses vídeos, né, que parece quase como um esquema de recompensa ali para o público-alvo, não é? Isso, essa vontade de ser o herói para sua bolha, né, para sua audiência, virar um Marte, né? Tem muito esse pensamento também de estar ali finalmente realizando tudo que vamos dizer assim, o meu grupo social sempre quis que alguém fizesse, estou eu aqui fazendo, então eu me viro um herói da minha causa, né? O Brasil de ter os heróis aí dos patriotas que fizeram a invasão do Congresso, do Supremo. Enfim, é justamente também isso, é ter essa validação desse círculo social que eles convivem. E é isso que, infelizmente, as redes proporcionam. Essas pessoas sempre existiram, só que as redes funcionam como uma plataforma de juntar diferentes geografias, mas com o mesmo pensar. Então, você ali, com um grupo, você sustenta esse pensar a ponto de motivar a pessoa a fazer esses tipos de atos, tendo essa recompensa que é a validação pelos seus pares, né? E ainda sobre o Hamas, eles têm usado as redes sociais, eventualmente, para publicar vídeos dos reféns. A gente viu circulando, inclusive, aqui no Brasil, o IB reportou algumas vezes, né, sobre isso. E dá para dizer que, nesse caso, as redes sociais viram uma ferramenta do terrorismo psicológico, porque fico imaginando o que se passa, por exemplo, na cabeça dos familiares, né, quando assiste um vídeo dos reféns, um lugar que você não sabe, tem esse poder de terrorismo psicológico de fato? Olha, eu acredito que vira uma ferramenta de promover uma pressão, ou seja, trazer aquela coisa que a gente falou antes, né? A opinião pública, para trazer uma pressão para que algo seja resolvido. Então, eu acredito que o Hamas, ao colocar as imagens dos reféns, é claro que cria esse terrorismo psicológico nos familiares, quem tem alguma relação pessoal com os reféns, com certeza, mas também a intenção é criar essa pressão para jogar essa bola para o lado de Israel, para falar, olha, né, vamos para salvar os reféns, só basta Israel parar de bombardear, por exemplo. Então, entra nessa guerra de narrativas. E é claro, como eu falei antes, não tem como você controlar como as audiências fora da sua bolha vão abordar esse tipo de conteúdo. Os parentes vão ver isso como um terrorismo psicológico, mas muita gente também vai ver isso como uma forma de criar uma pressão no governo de Israel para cessar fogo, por exemplo. Então, tem várias mensagens ali que podem ser entendidas com essa atitude. Por isso que, novamente, depende de qual audiência a gente vê
ao entender esses tipos de fotos e vídeos dos reféns, né? Mas eu concordo com você, cria-se sim um terrorismo psicológico, mas também cria-se também essa pressão para cessar fogo, porque é a condição, né, que o Hamas coloca para libertar os reféns. E ainda sobre essa prática, né? Israel sempre evitou divulgar esses vídeos, os reféns, inclusive, ainda hoje evita divulgar, não passa da imprensa israelense. As pessoas em Israel evitam compartilhar esses vídeos, até vídeos de atentados passados sempre evitaram em Israel compartilhar. Mas desde o 7 de outubro houve uma mudança do paradigma da sociedade, numa tentativa meio desesperada de mostrar para o mundo o que aconteceu. Israel começou a divulgar essas imagens. Queria saber como você avalia essa decisão e se é uma decisão que a gente pode entender moldada por esse algoritmo que você explicou para a gente, que beneficia as imagens de terror. Virou assim, Anitta, porque o que acontece? Como que as guerras antes eram reportadas, né? Os conflitos eram reportados? Eram jornalistas que tinham acesso, né, ao território, ou às vezes tinham correspondentes, ou até mesmo tinha informantes né, do território do conflito, que ali passavam para eles, passava pelo processo editorial, e aí era reportado para as pessoas, e assim nós consumíamos essa informação sobre esses conflitos, sobre essas guerras. Hoje a dinâmica informacional mudou. Não só continua esse processo, mas também as redes sociais entram como essa fonte de informação barra desinformação sobre esses conflitos. Né? Ainda mais já que hoje há vamos dizer assim, uma desconfiança muito grande perante a grande mídia, né? Hoje temos uma grande parcela da população que não acredita mais na chamada grande mídia. Então, elas se voltam muito para as redes sociais. Então, as redes sociais virou esse espaço de conquista da narrativa. E onde que virou o ver para crer, né? Porque se eu não mostro aquilo que eu estou falando, ou seja, a gente chama aqui de cultura do recibo, se eu não mostro com um print, se eu não mostro com uma imagem, se eu não mostro com um vídeo, então ou é desinformação ou você está querendo manipular a opinião alheia. E sabendo que a causa palestina é uma causa que é adotada mundo afora, né, e ela é apoiada por diversos setores e países no mundo inteiro, sabendo já né, desse apoio da causa palestina, Israel, vendo o que aconteceu nos ataques terroristas de 7 de outubro, passou a ser um pouco mais agressivo para realmente mostrar o porquê que deveriam agir da forma que agiram, né? Por que deveriam responder da forma que responderam. Porque simplesmente né, fazer o bombardeamento que estão fazendo sem ter essa justificativa para mostrar, para provar, claro que a pressão sobre Israel seria muito maior. Hoje eles têm esse tipo de prova para realmente justificar o que estão fazendo. Se é justificável ou não, novamente, né, não cabe a gente aqui julgar e não vou entrar nesse mérito. Mas eu estou querendo falar o porquê que eles decidiram mostrar essas imagens para realmente justificar a forma como estão atacando, né, ou bombardeando os terrenos palestinos. E ainda falando dessas imagens, né, de imagens em geral nas redes, a gente está nessa era dos vídeos curtos. Enfim, impacta em toda a produção artística cultural. A gente tem cada vez mais visto músicas, inclusive, viralizar em plataformas de áudio com 1 minuto e 30. E as informações rápidas, a viralização está dentro dessas redes, né? E dentro desse contexto, a gente tem visto soldados do Exército de Israel se filmarem operações militares, muitas vezes com efeitos devastadores para vidas de outras pessoas e postando isso nas redes sociais. Coisas que vão, inclusive, contra as próprias normas do Exército, além de ser de extremo mau gosto. Lembrando que a gente está falando muitas vezes de jovem de 18, 19, 20 anos. Soldados muito, muito jovens, mas com grandes responsabilidades, que poderia explicar práticas como essa, né, que leva a dor ao outro no momento
tão delicado e compartilhar isso nessas redes, nessas plataformas digitais. Eles não estão pensando muito na dor do outro, não existe essa questão empática, não. Tanto quando o Hamas se filmou, né, nos ataques hoje de 7 de outubro, assim como os soldados de Israel. Qual a intenção ali? A intenção ali é justamente dar uma resposta à sua audiência, né, nesse caso dos soldados de Israel, ao o povo de Israel, que eles estão ali trabalhando e vingando as mortes que foram cometidas, né, em 7 de outubro. É uma forma de, novamente, satisfazer aos anseios da sua audiência, seu círculo social e mostrar que realmente eles estão fazendo. Tem-se aí uma genuidade de se passar como um herói da causa, né, que estão ali fazendo algo pelo seu país, pela sua causa, mas é justamente dar uma resposta pelo que aconteceu, né, no 7 de outubro ali. Isso explica muito o porquê desse engajamento, né? Para que publicar, já que hoje nós estamos nessa coisa do recibo, né, que tem que mostrar para crer. Mas assim, é muito complexo de diversos pontos de vista, porque também é uma ferramenta para quem quer criticar Israel, porque vira também um absurdo, né? Quando você falou logo no começo da sua fala, quando a gente quer mostrar um absurdo, isso também engaja muito. Então as pessoas pegam esses vídeos e que de forma nenhuma a gente está falando aqui que são todos os soldados, não, mas virou até tema de uma longuíssima reportagem do maior jornal do mundo, do New York Times, falando sobre esse assunto. Então, vira uma ferramenta que só serve para quem quer criticar Israel, quem quer falar mal do exército de Israel, quem quer fazer críticas às operações feitas por Israel em Gaza. Então, é muito... Eu não sei, Davi, é muita ingenuidade, porque, não sei, porque o exército de Israel é formado por pessoas jovens, né? Quem está dentro de Gaza são homens de 18, 19, 20, 21 anos. Às vezes tem um ou outro mais experiente, mas o grosso é isso. Mas dá para a gente dizer que é uma ingenuidade, é uma geração levada por esse modo de pensar de redes sociais? Sim, é uma condição que as redes sociais já impõem. Não vou falar de questões geracionais, mas de quem é usuário né, das plataformas que dá esse feedback imediato, ou seja, o imediatismo das redes sociais satisfaz esse tipo de resposta que as pessoas buscam ao executar um ato. Nesse caso, esses soldados querem ser vangloriados, querem ser parabenizados por aquilo que estão sendo feitos. Sobre consequências não intencionais, vamos dizer assim, como você falou, a matéria do New York Times, as pessoas criticando as forças de Israel por esses atos, para eles não importa. Porque dentro, novamente, dessa lógica das redes sociais, quem os criticar faz parte do outro lado. E o outro lado está errado na concepção deles. Então, para eles, tanto faz. Eles vão ter ali sempre a sua própria audiência para os apoiá-los e falar que eles estão certos, né? Ou seja, para convencer e satisfazer o viés pessoal ou o viés de confirmação. Então, para eles, o que importa é que a bolha deles, o círculo social deles, que é representado, né, muito nas redes sociais, já aprovou aquilo, e para eles aquilo satisfaz. Agora, o que o New York Times fala, o que grupos pró-Palestina falam, isso tanto faz, tanto fez. É esse o problema também que as redes sociais promovem, né? Que esse nós contra eles nunca vai gerar um certo conscientização do que foi feito e foi errado. Até hoje, por mais que o New York Times tenha publicado essa longuíssima reportagem que eu li e muito bem feita, isso não é entendido como uma crítica a eles. Eles é entendido como alguém pró-Palestina, alguém pró-Hamas, e que não entende as reais consequências do que foi acontecido, sabe? Esse tipo de discurso que a gente vê muito. Então, infelizmente, hoje nas redes sociais, Anitta, você pode ser a pessoa que cometeu o pior crime na sua vida. A gente tem exemplos disso. Por exemplo, a gente tem exemplos aí na vida real. Você vai achar um setor na rede social que vai te apoiar e você vai achar um setor que vai te excluir. Virou esse fla-flu ou esse
Palmeiras e Santos aí, né, em dois espectros assim diferentes, e que sempre você vai achar ali um grupo de pessoas que vai reforçar o seu viés de confirmação e vai apoiar aquilo que você faz, o que prejudica muito. Nós entendemos que no ato errado, a gente não tem essa conscientização, a gente não consegue absorver o que foi feito de errado, porque já que ele está sendo apoiado, então alguma coisa certa eu estou fazendo. Então, esse é um problema, porque a gente sempre vai achar alguém nas redes sociais para nos apoiar incondicionalmente, independente de ser uma coisa vista como correta ou vista como errada. Às vezes eu tenho a sensação e a impressão também, no caso desses vídeos, que são práticas que eu, por exemplo, já vi que no Brasil algumas forças de segurança já fazer isso, ou grupos de justiceiros, quando começou assim em 2013, 2014, em outros locais também, mas eu tenho muito essa imagem de policiais torturando algumas pessoas, muito naquilo que você falou, David, de filmar os próprios crimes e tal. E a, a forma, né, que o TikTok, o Reels e outras plataformas atuam, catalisaram e estão moldando essas práticas que já existiam, né? E nesse caso mais específico do Exército de Israel, viralizou, do próprio Hamas, viralizou um vídeo que o deputado do Paraná, o Renato Freitas, de policiais, um batalhão da Polícia Militar do Paraná, torturando presos, né? Então, eu sinto que foi meio que catalisado e otimizado pelo tempo, e a estética também mudou, mas eu acho que desde que os vídeos, né, e os meios de produzir esses vídeos, os celulares, se espalhou, que já existia, mas que foi moldado pela forma que as plataformas e que as redes funcionam atualmente. Isso, hoje nós estamos falando em acesso em escala, né? Muito maior. Antes você fazia um vídeo desse, você compartilhava ali com um, dois, três amigos. Hoje, esses um, dois, três amigos são espalhados pelo mundo inteiro e que compartilham da sua mesma visão, né? E aí você vai ter, como eu falei, os que vão te criticar, mas também você vai ter aqueles que vai te apoiar. E aí, infelizmente, o que a gente vê é muito foco naqueles que vai te apoiar, então que te motiva a continuar fazendo aquilo que você fez. O espaço para o entendimento crítico ou para a reflexão crítica do que foi feito é quase que totalmente extraído das redes sociais. Quando há alguém que, né, engaje com essa forma crítica e complexa, como a gente falou antes, é criticado dos dois lados, né? Infelizmente, essa dualidade ela é muito ruim para um engajamento mais produtivo das informações, principalmente em tempos de conflito, né, em tempos de guerra. Para a gente encerrar, Davi, teve uma palavrinha que você usou já faz algum tempo, mas acho que para encerrar vale voltar a ela. Como que a ideia de regulamentação das redes sociais poderia mudar um pouco esse caminho, que, interpretando tudo que você disse, é um caminho que tira as nuances das pessoas, tira a possibilidade da complexidade. Como que a regulamentação poderia ajudar nisso? Sim, olha, primeiro, tendo transparência, né, promovendo a transparência de como os algoritmos funcionam, além dessa ideia geral que já foi confirmada, né, sobre a priorização de conteúdos mais extremistas e radicais. Então, geralmente, os conteúdos mais radicais e extremistas elas estão atreladas à desinformação. Então, as plataformas têm realmente esse direito de desinformar, isso é um direito que elas têm. Então, a regulamentação entraria nesse âmbito, né? Também entenderia o papel mais prático das redes sociais em tempos de conflito. Tá promovendo conteúdo mais pró-Israel, mais pró-Palestina, mas o porquê? Quais são os reais interesses das plataformas aqui? Sabe? Com essa transparência, nos daria mais uma seguridade de entender o que está acontecendo nesses espaços digitais. Por exemplo, hoje o Twitter, ou X, o Musk é dono, ele comprou todas as ações, então ele fecha qualquer tipo de acesso público aos documentos da plataforma, né? Até mesmo para balanços financeiros que antes
tinha que fazer, já que tinha o capital aberto. Então, hoje nós não temos nenhum tipo de ideia de como que o Twitter, de fato, se comporta perante essa guerra. Por exemplo, desde quando o Musk ele assumiu, o conteúdo antissemita no Twitter disparou, inclusive com apetos do cachorro que ele volta e meia solta, né, na sua própria conta. Antissemitismo no Brasil é crime. Então, se uma plataforma está gerando antissemitismo, né, está promovendo antissemitismo, isso aí é crime. Então, por que não há nada feito? Porque falta uma regulamentação específica das plataformas para entender isso. Então, a gente lidando com, sabe, desinformação, com crimes de ódio, discurso, né, preconceituoso, que isso tudo no Brasil é crime, se te regulamentar isso, a gente já tem ambientes muito mais saudáveis para justamente engajar de forma mais complexa questões como o conflito. E a regulamentação pode tocar em diversas frentes. Por exemplo, eu, pelo menos, já vi uns 4 vídeos que foram gerados imagens e vídeos gerados por inteligência artificial que tenta repassar conflitos na guerra com o intuito de realmente moldar a opinião pública, sem falar que realmente eram imagens produzidas, né, artificialmente. Isso não é correto. E justamente numa regulamentação, a pessoa pode tirar a imagem da forma que quiser, mas numa regulamentação, por exemplo, teria que informar que aquilo ali é gerado por inteligência artificial e que seria apresentado como uma forma ilustrativa apenas do que seria um conflito. Vamos imaginar assim, sabe? Então, a regulamentação ela poderia entrar em diversas frentes aqui que realmente tornaria um ambiente um pouco mais saudável e menos hostil para justamente melhorar o debate público e dar mais oportunidade para as pessoas a entenderem um pouco diferentes, não só opiniões, mas diferentes fatos. Hoje, nem os fatos mais são aceitos, né, para entender outras visões, outros entendimentos do conflito. Infelizmente, é um conflito que, né, a guerra que a gente vê com esse conflito, ele é trazido para as redes sociais, ou seja, não tem diálogo, não tem conversa, a única forma de resolver é destruindo o outro lado. E isso, quem perde somos todos nós, né? Exatamente. Davi, eu queria agradecer muito. Foi realmente um papo muito bom e acho que dá até um alívio de saber que talvez se você está fazendo um bom trabalho, longe da radicalização, talvez isso não repercuta tanto, né, no que são as redes sociais hoje. Então, vocês não estão vendo, mas o Davi está balançando a cabeça, então ele está Sim, concordando com sim. a minha análise. Então, eu queria te Correto. agradecer muito, e lembrando que a gente conversou hoje com o Davi Nemer, que é professor nos departamentos de Estudos de Mídia e Antropologia na Universidade da Virgínia, também é pesquisador associado no Berkman Klein Center for Internet and Society, da Universidade de Harvard, e se você quiser ler o livro do Davi, ele é autor de Tecnologia do Oprimido. Davi, muito obrigada, foi um prazer conversar com você, e que bom ter espaço para o diálogo e para uma troca tão construtiva em momentos tão conturbados. Prazer foi todo meu. Obrigado, Anitta. Obrigado, João. Adorei o papo e continuamos aqui firmes e fortes para né, conversas produtivas que nos ajude a entender melhor da forma como que é muito complexa e que merece o diálogo e o espaço como esse que vocês promovem. Muito obrigado, Davi. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.